Olá, pessoal! Estamos aqui no CIOSP 2023, diretamente aqui do nosso Ozoncast, no maior congresso de ozonoterapia do Brasil, um dos maiores do mundo, né? E hoje eu estou tendo a honra de ter aqui uma pessoa que, além de um excelente profissional, é um amigo aí de muito tempo, né? Que começou na ozonoterapia muito cedo, já bebê ainda, né, Francisco? Que é o Dr. Francisco Campo. O Dr. Francisco Campos, que é doutor em clínicas odontológicas, mestre e especialista em implantodontia, especialista também em ozonoterapia, tanto pela Universidade de Sevilha, e também ele é um dos membros aí do CRO de São Paulo. Ele, junto com uma equipe aqui de queridos amigos, foram responsáveis pela introdução da ozonoterapia no Conselho Federal de Odontologia, todo o processo, né? A gente já vem muito antes ainda de a ozonoterapia ser regulamentada pelo CFO em 2015. Então, a gente quer dividir um pouquinho hoje dessa experiência, desses anos aí de prática clínica com ele. O nosso tema aqui hoje é ozonoterapia no manejo das osteonecroses dos maxilares. O Dr. Francisco também trabalha muito com cirurgia, né? Mas hoje a gente vai falar desse tema que hoje está cada vez mais frequente, né, Francisco? Infelizmente. Então, para a gente começar, explica de forma breve o que são as osteonecroses dos maxilares, por que elas acontecem? Então, Letícia, primeiro eu queria agradecer vocês, né, da Filozon, o grupo Filozon, pelo convite para estar participando aqui do CIOSP, é o maior congresso de odontologia da América Latina, e falando de ozonoterapia com vocês, né, a gente tem essa amizade de muito tempo. Eu comecei fazendo estágio na clínica ainda com seu pai, com a sua tia, né, e teu pai que foi professor do meu pai, então isso para mim é super bacana. Já tem quantos anos isso? Isso foi em meados de 2005. Nossa, de 2005. Muito tempo. Eu me formei em 2007. Já. E o meu presente Por isso que eu falei, desde bebê, né? E o meu presente de formatura foi um gerador de ozônio. É verdade, eu me lembro. Que a gente conseguiu. Então, para falar um pouco de osteonecrose, para a gente já ir entrando no assunto, realmente é algo que tem aparecido com frequência nos consultórios e a gente tem que se atentar a alguns pontos básicos, né? Como a microbiota oral. A microbiota oral, o grau de contaminação possível da nossa cavidade oral, e quando você faz um procedimento mais invasivo, se o metabolismo desse osso não está adequado, e aí eu já vou relacionar isso com a necrose, pode ser que não ocorra uma cicatrização adequada. Esse osso vai ficar exposto ao meio bucal, e por ter essa vasta comunidade bacteriana que está compondo aí a nossa microbiota, é muito fácil vir a acontecer um processo infeccioso. Então, essa interação é importante, e isso a gente vai avaliar desde a anamnese, né? Mas o que é em si a osteonecrose? É uma necrose? Sim, né? É uma necrose. Deixa eu voltar aqui, só para a gente já ir adiantando. A osteonecrose é uma doença que vai acometer alguns pacientes que usam principalmente algumas medicações, como, por exemplo, os bisfosfonatos, alguns esteroides, e mais recentemente alguns anticorpos monoclonais. Então esses pacientes que usam essas classes de medicações geralmente são pacientes transplantados, paciente oncológico e assim, alguns pacientes com doenças mais comuns, como osteoporose e osteopenia, os médicos já estão prescrevendo, principalmente esses anticorpos monoclonais. E esse paciente aparece no nosso consultório, né? E infelizmente ainda não sabe por quê. Essa medicação ela tem uma tendência a se acumular em maxila, mandíbula e alguns trabalhos já mostrando em fíbula. Em tíbia. Em tíbia. Mostrando inclusive fraturas espontâneas de tíbia. Então a gente tem que estar sempre atento para essas classes de medicamentos e se esse paciente toma ou não para direcionar a minha conduta clínica, né? Principalmente porque já existem alguns guidelines, né? Esse é o mais recente, da Associação Americana de Cirurgiões Bucomaxilos, que já fala, né, do manejo desse paciente em diferentes estágios, né? Isso é bem importante. Inclusive, aí já cita a ozonoterapia como uma possibilidade. É claro que ainda recente, Então a gente precisa de mais trabalhos clínicos, né, fortalecendo a base da pirâmide de evidência para chegar em protocolos mais seguros. Mas ela indica e realmente
é um norte para nós que já usamos a ozonioterapia com sucesso dentro do consultório, né? Outros artigos de revisão de literatura que mostram as possibilidades de tratamento, inclusive tratamento medicamentoso, né, tratamento com laser terapia, associada à câmara hiperbárica, dentro desse contexto do olhar para esse paciente, que realmente é uma doença bem ingrata. Esses pacientes, Letícia, eles nos procuram geralmente já desacreditados, com dor, com supuração, né, muita pus, já tomaram todos os antibióticos que a gente conhece, e às vezes alguns que a gente nem conhece, a gente precisa procurar no DEF. Né? Então, existem essas indicações, né? E hoje o tratamento convencional, ele não tem um grau de resposta muito bom nessas condições. O tratamento convencional ele vai depender do estágio. Certo. Eles classificam aí de estágio 0 até o estágio 3, sendo que o estágio 3 é o mais complexo, né? Com dor, com supuração, exposição óssea. Então já é um estágio mais complexo. E causa, inclusive, uma limitação para o paciente, né? Total. Eu vou mostrar para vocês alguns casos clínicos. Primeiro, a ausência de dente. Geralmente isso está associado com a perda de dente ou associado em áreas ao redor de implante. E o paciente sem um dente na boca já tem um comprometimento muito grande. Além de estar sem um ou mais dentes na boca, ele está com dor. Então esse paciente já não se alimenta bem, ele já não tem um ciclo de relação legal, porque ele começa a ter muito odor, ele não consegue ter uma qualidade de vida, né? Sim, e eu acho que o que a gente busca é qualidade de vida. E às vezes esse paciente já é um paciente oncológico. Sim, que já está com outras condições graves, né? Que já está passando por... A osteonecrose, ela já é o final, às vezes, né? Já é uma consequência de todo o problema que ele vem passando. Principalmente a osteoradionecrose, né? Sim, que é... Então, muito comum esses pacientes que têm osteonecrose por medicamento também terem sido submetidos à radioterapia. Certo. E aí a gente tem que mudar a classificação. A gente classifica esses pacientes como osteoradionecrose. Mas eu brinco que é uma osteoradionecrose agravada pelo medicamento. Sim. Porque o tratamento é outro, a conduta clínica é outra. E é bem difícil o manejo desses pacientes. Né? E então, como que a ozonioterapia ela pode auxiliar no tratamento da osteonecrose? Então, Letícia, a gente tem, desde o estágio 1, a possibilidade de tratar esse paciente no controle da dor. Então, a analgesia que a ozonioterapia causa, né? Não de forma direta, mas de forma indireta, através da modulação do processo inflamatório, é um fator preponderante. Uma outra questão, que daí sim a ozonioterapia faz de forma direta e indireta, que é a ação antimicrobiana. Então, se a gente consegue controlar aquela flora oral para que o processo infeccioso não se perpetue de uma forma desarmoniosa, esse paciente vai ter mais qualidade de vida. Então, a ideia é potencializar, né, os casos tratados com ozonioterapia no olhar da osteonecrose, né, no olhar desses pacientes. Essa sempre é a ideia. E aí eu preciso trabalhar com o time completo. Certo. Não existe, às vezes o pessoal pergunta em curso, fala, mas e aí, se eu trabalhar com óleo ozonizado? Pode ser que você tenha bons resultados. A literatura mostra isso. Na minha experiência, óleo, água ozonizada, gás, ultrassom com água ozonizada, se o paciente tiver convênio médico, câmara hiperbárica, ou se ele tiver condição de pagar particular hiperbárica, em determinadas fases do tratamento, antibiótico terapia, tudo que a literatura nos embasa é a ozonioterapia complementando. Como plus, como uma terapia realmente complementar. Eu não gosto do termo auxiliar, porque auxiliar parece que está faltando alguma coisa. Agora, você complementa com a ozonioterapia. Né? E aí, água de osmose reversa, padrão ouro para a gente trabalhar com a ozonioterapia. Então, essa pergunta que eu queria fazer, eu queria que você, de forma bem didática, explicasse para quem está querendo, né, começar, quem está querendo saber exatamente o que precisa fazer para começar, né? Olha, eu tenho muito paciente com osteonecrose, enfim, o que o dentista precisa para inserir na prática clínica dele. Ele já faz, né? Já é um profissional padrão, ele já faz os melhores tratamentos, mas ele
quer inserir a ozonioterapia na prática, o que ele precisa para começar? A primeira coisa que ele precisa é fazer o nosso curso. Brincando, né? Ele precisa estudar. Sim. Precisa estar Não, atualizado. precisa fazer um curso, né, ele de habilitação. precisa buscar um curso ou estudar por conta, né, em artigos atuais. Né? Hoje a mídia social ajuda muito a gente, mas de fato ele precisa de equipamento de ponta. O velho Botti ele já falava, para você ser um bom ozonioterapeuta, você precisa ter um bom gerador de ozônio. Ponto. Então, procurar uma empresa séria, né, como a Filozon, que tem registro na Anvisa, que se preocupa em auxílio nas pesquisas, em desenvolver ciência. Né? E bons equipamentos, né? E um ozônio de qualidade. Um ozônio de qualidade. Então, um bom gerador de ozônio. Formação. Né? Formação. Coluna para ozonizar água, isso é fundamental. Todos os bons estudos do velho Botti, do Carlos Nogales, nosso parceiro, da Adriana Schwartz, todos esses trabalhos... Dr. Sérgio Brusadelli, seguem um padrão. Todos esses trabalhos seguem um padrão. E a torre para a ozonização de líquidos da Filozon foi feita para isso. Então, quando a gente perde esse padrão, a gente já não sabe exatamente a concentração de ozônio que está na água. Então, você acaba tendo bons resultados, em alguns casos, mas sem padrão. Isso para a pesquisa é ruim. Péssimo. É péssimo. E a água de boa qualidade. Né? A gente pode trabalhar com água para injeção, que é a água ultra purificada, muito utilizada em ambiente hospitalar, ou a água de osmose reversa, que basicamente é a mesma água, ela só não está estéril, mas ela não tem nenhum tipo de micro-organismo. Que é a água que eu estou mostrando aqui para vocês no slide, que é usada padrão na indústria farmacêutica, por exemplo, para diluir medicação. Sim. Ou no laboratório de microbiologia para replicar célula. Então, é um padrão assim de excelência. Eu até vou fazer um parênteses aqui, de repente, para quem está começando, né? Que às vezes as pessoas, eu falo, elas costumam até duvidar do potencial terapêutico da água ozonizada, porque parece algo tão simples, né? Água e ozônio, né? Mas também tem que entender que a água ozonizada de uso clínico, que é essa que a gente está demonstrando aqui, não é a mesma água ozonizada que tem lá no filtro de casa, né? Aqueles filtros antigos, Europa, né? Aqui é uma água que está sendo feita com oxigênio e ozônio medicinal. E a dissolução ela tem que ser feita de forma correta para que a gente tenha um nível adequado de ozônio na água. Porque muita gente não sabe, mas assim, a bolha, uma bolha grande, sem tempo de contato, sem a correta difusão, não vai transferir o ozônio para a água. Você pode borbulhar uma hora, que não vai adiantar. Você tem que ter um sistema de difusão. Então, isso faz toda a diferença, Faz toda a diferença e eu venho de uma época que a gente não tinha a coluna, né? A gente tinha uma garrafa, que ainda existe, né? Acho que a empresa ainda vende. Acho que até já saiu. Descontinuou. Eu tenho a minha ainda, de 500 ml, e era muito legal porque eu conseguia autoclavar. Como a gente ainda não tinha, né, sempre acesso a essa água de osmose reversa, muitas vezes a gente utilizava o soro fisiológico. Sim. Né, com ótimos resultados clínicos. Né? O Brusadelli, a gente comentou agora há pouco, ele tem uma experiência gigante com soro ozonizado. Clinicamente funciona bem, mas a gente gera alguns subprodutos. E hoje a gente sabe que o custo-benefício para você ter um filtro de osmose reversa no seu consultório e trabalhar é muito maior. Sim. Né? Então hoje a gente tem essa opção. Possibilidade, essa opção. E você quer mostrar um caso ou você quer primeiro contar como que a tua experiência com o novo equipamento MediPlus Dental, que é um equipamento inovador no Brasil, né? Que tem uma ferramenta de mão, inovador até, né? A configuração dele no mundo não existe, né? Como que ele auxilia ou você quer mostrar um caso e depois falar do equipamento? Eu vou mostrar a utilização dele nos casos. Então acho que vamos mais lá. Legal, né? Mostra aí um casinho que... E é legal a história, né? O dentista gosta de ver caso. Do equipamento, né, Letícia? Com certeza. Eu lembro que no primeiro curso, né, eu tive a honra de coordenar o primeiro curso de habilitação em ozonioterapia para odontologia, acho que foi do mundo, né, específico, e com a nossa equipe, né, com o Ozon Dental Group, com a Magda, com o Carlos, com o Sérgio, o Raul Mogiano, a Marina, também Belotti, Carlos Couto, uma turma super legal. E nesse primeiro curso, não sei se você vai lembrar, os alunos fizeram um abaixo-assinado pedindo para a Filozon produzir um gerador próprio para odonto, com alguns facilitadores, como eu vou mostrar aqui a seguir. Lembrou disso? Eu lembro, porque você lembra que eu cheguei, que eu tava com
amidalite, tava com febre, mas eu falei, eu não posso faltar nesse curso, o primeiro do Brasil. É verdade. E eu sei que daí, desde então, a gente vem vocês trabalhando. estão trabalhando. Foi uma luta, foram muitos anos, né? Toda a questão da certificação, a tecnologia, Sim. né? Mas chegou finalmente, agora a gente tem essa ferramenta que é prática, né? Para o dentista utilizar e leva com mais assertividade o tratamento. Então, Mais segurança. Eu acho que a palavra é segurança. é verdade. Segurança. Então, vou mostrar alguns casinhos para vocês. Esse é um caso de uma paciente oncológica. Ela teve o histórico de câncer de mama, tratou, graças a Deus, passou bem por essa patologia, mas infelizmente ela veio a perder um implante e um dente. Então o que vocês estão vendo aqui, essa primeira cavidade aqui, é um dente que foi perdido, e essa segunda é um implante que foi perdido por necrose. E esse branco é o osso exposto. Essa paciente chegou no meu consultório com muita supuração, encaminhada por um colega referência na cidade, inclusive fez o curso depois conosco. Ele falou, olha, já fiz tudo que eu conheço e essa paciente continua com dor. Estou te encaminhando essa bomba, né? Ele falou, estou te encaminhando essa bomba. Eu falei, não, ótimo. Né? Claro, e para você é uma oportunidade, né? Eu brinco que eu gosto de confusão. Eu não gosto de caso que não me faz pensar. Eu gosto de casos que me desafiam. E esse foi um caso que me desafiou porque esse colega é uma referência no tratamento de osteonecrose, né, no Brasil. Aí a gente solicita sempre uma tomografia e nessa tomografia é possível observar em alguns pontos essa osteonecrose já tomando uma parte grande da mandíbula, aí pelo lado interno, né, pelo lado lingual. Aqui, né? Bem evidenciado. Todas essas porosidades, pegando praticamente meia mandíbula dela. E aqui na parte vestibular, já se aproximando daquele buraquinho, que é o forame mentual. O que gera mais dor ainda para a paciente, porque as fibras nervosas nessa região são mais finas. Tá? Aqui uma outra reconstrução oclusal e os cortes tomográficos para poder delimitar exatamente a região. Então eu fiz um zoom aqui para ficar mais fácil. Então vocês conseguem observar, nesse caso, o trajeto do nervo alveolar e as cavidades onde ela tinha o dente e onde ela tinha o implante. E essas cavidades não cicatrizavam. Dor, supuração. E o procedimento padrão, primeiro é o quê? Descontaminação. Então, raspagem desse leito ósseo, exposto com ultrassom, água ozonizada, gás ozônio ao redor da lesão para melhorar essa vascularização periférica. Aporte de oxigênio, né? Aporte de oxigênio, porque não tem sangue, esse osso está morto, está necrótico. Sim. Então a gente precisa desse sangue periférico. E uma conduta que é indicada em todos os guidelines é o quê? Mexer o mínimo possível em osso. Porque se você desgasta esse osso, que é o que dá vontade no dentista, né? Vir aqui e desgastar esse osso, essa lesão aumenta. E isso é o que a literatura nos mostra, né? Esse tipo de comportamento. Então, nesse tipo de lesão, essa foi a conduta. E sempre ao final, eu faço um curativo com óleo ozonizado. Esse é o padrão ideal. Isso pré-dental. Pré-ozone Med Plus Dental. Né, o novo gerador. Então, isso era o que a gente fazia. Né? Irrigação abundante, muita água ozonizada. Conseguimos evoluir para uma situação dessa. Porque ali onde ela tinha o dente, tinha um pouco de tecido mole ainda no meio. Então, promovendo a desinfecção, promovendo um estímulo nesses tecidos que ainda estavam vivos, o tecido começou a ganhar forma naquela região. E as dores foram gradativamente diminuindo. Até que a gente chegou numa situação, essa é uma foto atual de 2 semanas atrás, onde eu ainda tenho um pouco de osso exposto, né, em 2 leitos aqui. Mas tem aqui todo um tecido novo. Mas eu tenho tecido bom. Aí paciente sem dor. Aí a proposta para a paciente, ela saiu daqui, foi para cá. Agora, se a senhora quiser, a gente pode fazer uma abordagem cirúrgica. Ir lá e tirar esse osso, porque eu tenho tecido vivo em volta. Resposta da paciente, não mexe em time que está ganhando. Tá bom assim.
então a gente vai respeitar, né, essa conduta. Tem um outro relato de caso, né, esse é um relato de caso que nós publicamos no Ozone Therapy Global Journal, né, junto com os colegas do grupo e alguns colegas da Faculdade São Leopoldo Mandic, uma paciente que teve um tumor de parótida e alguns anos depois precisou extrair um terceiro molar, um dente do siso, dente 38, e ela apareceu com essa característica aqui de supuração e dor, né, odor extremamente fétido, sem qualidade de vida nenhuma. E uma lesão bem importante, já próxima ao nervo alveolar inferior, que gera mais dor ainda. Conduta clínica mesmo. Primeiro, descontaminação. Fizemos 15 sessões. Na 15ª, essa paciente voltou a ter supuração. Inicialmente, eu não precisei prescrever antibiótico para ela, porque eu fiz o protocolo de ozonioterapia, 3 dias depois reavaliei, ela não tinha supuração. Falei, vamos manter sem antibiótico. Tudo bem? Tudo bem. Uma vez por semana ela estava indo comigo. Se precisasse da antibiótico terapia, a gente iria entrar. Na 15ª sessão, precisei de 10 dias de antibiótico terapia. 7 dias. Está, né, na descrição do artigo. 30 sessões, essa paciente então passou por todo esse processo e com 30 sessões, remissão, cicatrização de tecido mole. Depois disso, a gente foi acompanhando via radiografia o tecido duro, com acompanhamento aí de 3 anos. Então a gente chegou de uma lesão dessa importância para uma regeneração óssea num paciente que já estava com essa, eu posso até falar, imunodeficiência causada pela medicação, que não permitia a remodelação óssea. Né? E quando o paciente não tem o acesso, no caso, à ozonioterapia, fica anos, né, com essa situação? Então, tem bons resultados com antibiótico terapia, tem vários artigos, câmera hiperbárica, laser terapia de baixa intensidade, terapia fotodinâmica, existe na literatura. Mas quando esses pacientes já chegam para mim, é porque eles já fizeram geralmente tudo. E aí eu associo a ozonioterapia nesse protocolo, sabe, Letícia? Nossa, é impressionante. E tem tido ótimos resultados. E isso a partir da primeira sessão. Essa paciente, a primeira sessão, ela saiu sem dor. Então, ontem, eu ia comentar com você, ontem a gente fez um podcast com a doutora Mônica Israel, que ela, doenças de boca, foi, né? Aluna nossa também do curso isso, ela falou, fantástica. ela comentou. E ela falou que só pela melhora, só pela analgesia, às vezes nas condições que ela trata lá, já vale a pena. Porque às vezes o paciente não consegue mais comer, não consegue fazer nada. Então, assim, ele sai da primeira sessão já com menos dor, né? Então começa a diminuir o uso de antibióticos, começa a diminuir o uso de medicamentos, e isso também vai refletindo na saúde dele em geral. Então essa é uma visão que hoje o profissional atualizado precisa ter, né? Ele não pode mais sair dando milhares de coisas sem pensar nas consequências sistêmicas, né? Afinal, a boca, ela tá fazendo parte do corpo, né? Ela faz parte do sistema, né? A gente tem que olhar o paciente como ser humano. Ser único e integrado, né? A boca... Integrado. Eu não entro muito em discussão, né, com outros colegas acadêmicos que acabam criticando uma ou outra postura. Por quê? Porque eu também entendo o lado desses outros colegas. Mas a ozonioterapia, pelo menos a nossa proposta, minha, né, eu posso falar em meu nome, é o quê? Integrar dentro do que a gente já faz com excelência. Sim. E não substituir ou deixar de usar algo que a literatura nos mostra que tem bons resultados. Então nós vamos agregar. E a literatura é vasta nisso, né, Letícia? A ozonioterapia, quando bem empregada, no mínimo, ela melhora a qualidade de vida e reduz o uso de antibiótico, analgésico e anti-inflamatório. Esse é o problema. No mínimo. O problema para a farmácia. É a solução. Porque daqui a alguns anos, quem vai concorrer com a Filozon é a Novartis, é a Merck. São essas big pharmas que estão vendo, já estão lendo os trabalhos. Eles vão entrar nesse mercado. Isso é uma questão de tempo, né? Mas, obviamente, que com uma visão não de tratar a doença, né? Isso eu sempre falo, o negócio deles não é resolver a doença. O negócio deles é manter o consumidor consumindo
até morrer, aumentar a qualidade de vida, a expectativa de vida, mas que ele continue consumindo. Porque a indústria farmacêutica vive de vender fármaco. É isso, é um fato. Né? Então, esse é o negócio. A indústria de geradores de ozônio vive de vender geradores de ozônio, de cosméticos. Esse é o negócio da empresa. E quando essas coisas são conflitantes, mas natural, eu não acredito, né? Sim, existe, mas eu não acredito no conflito, porque todas as tecnologias são necessárias, né, em benefício do você paciente. É farmacêutica, você sabe né? melhor Então, do que eu assim, disso. enquanto a gente está tratando a saúde, dando condições para o organismo com ozônio, a gente vai precisar de medicamentos, a gente vai precisar de, né, assim, a gente tem que pensar no único beneficiário disso, que é o paciente. Mas reduz. E as consequências, com certeza reduz. Mas as consequências de cada ato que a gente faz no paciente. Então, essa intervenção da ozonioterapia em pacientes com osteonecrose ou osteoradionecrose tem se mostrado bastante positivas. Bastante. É uma tendência, né, dentro aí de toda a ciência, de toda a ozonioterapia, porque é um tratamento difícil e além de tudo, a ozonioterapia é um tratamento com pouquíssimas contraindicações e consegue melhorar, né, a qualidade de vida aí. E eu falo assim, né, Letícia, é uma situação, eu sempre cito o Brusadelli, foi o primeiro dentista no Brasil a usar ozonioterapia em 96. E os meus primeiros casos, e até em alguns casos recentes, a gente discute muito. Até o advento da ozonioterapia, usando todas essas outras tecnologias disponíveis e descritas na literatura, era muito imprevisível. Imprevisível. Com a ozonioterapia, você torna isso um pouco mais previsível. Não estou dizendo que o meu paciente chega e fala assim, daqui tantas consultas vai estar ok. Não. Tem pacientes que estão em tratamento há alguns anos. Sim. Né? Mas tem paciente que com 3 sessões a gente teve um êxito. Sim. Você tem que ponderar. Né? Tem mais um casinho, não sei se dá tempo de mostrar. Vamos mostrar que é mais justamente usando o dental. Então esse é um outro caso, um paciente ele fez extração de todos os dentes da arcada superior e ficou, né, o que a gente chama de alvéolo residual. Então, se a gente olhar nessa imagem, vocês conseguem ver os buraquinhos, onde ele tinha as raízes dos dentes, né, os alvéolos, sem cicatrização. E do lado direito superior, região mais ou menos do dente 20, do dente 14, ele formou um sequestro ósseo importante. Ó. Dá para ver aqui já, um sequestro não, perdão, uma osteonecrose importante, chegando até o seio maxilar. Então, fica bem evidente, né, aqui vai dar para ver de uma forma bem legal a imagem da tomografia, né, com as setinhas apontando para aquela região, né, o íntimo contato com a parede do seio maxilar, e aqui a mesma imagem, né, delimitando na reconstrução tridimensional. Então, esse paciente chegou para mim nessa situação, com supuração, com osso exposto. Esse osso, após algumas sessões de ozonioterapia, ele começou a ficar mais mole, formando o que a gente chama de sequestro ósseo, com uma pinça que dá para ver até o ossinho residual, e esse osso foi removido sem procedimento cirúrgico. Então está aí o sequestro removido, e aí mostrando ele os caiu protocolos. sozinho. Eu tirei com uma pinça. Sim. Ele estava com uma mobilidade bem grande. E aí mostrando a nossa conduta clínica. Descontaminação com ultrassom, com piezo, com muita água ozonizada, com pontas específicas. A gente tem desenvolvido um trabalho junto com o Capelli, da Health, pensando em pontas para esse tipo de abordagem. Então, reparem que a mão tem que ser leve. Olha como eu estou segurando o ultrassom sem pressão. Né? A ponta do meu ultrassom que tem que trabalhar. Muita água ozonizada. Quando eu falo muita, Letícia, com ultrassom no mínimo 1 litro. É bastante. E depois eu vou associar outras questões aí com a irrigação. Como, por exemplo, nessa foto, já usando o Med Plus Dental, né, fazendo o borbulhamento do gás. E a outra peça de mão é uma peça de mão que eu desenvolvi durante o meu doutorado e patenteei, que trabalha também com a água ozonizada. Para quê? Para ter mais volume e poder trabalhar com essa peça de forma simultânea com o equipamento. Né? Então eu consigo aí mais qualidade, volumes. Né? Eu acoplo esse meu dispositivo na própria coluna da Filozon. A gente tem a patente de todo
o sistema. Isso facilita muito o atendimento clínico. Nesse paciente, geralmente eu uso 3 litros de água ozonizada. Bastante, né? 1 litro eu consigo fazer a dispersão. Durante todo o procedimento. Durante todo o procedimento. E isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Antigamente, quando a gente tinha as garrafinhas de meio litro, era mais complicado. Eu usava na seringa e meio litro. Quando eu comecei a usar 1 litro, que dá mais ou menos 33,333 seringas de 60, aquela maior que a gente tem da Terumo, cansava a mão. Então daí veio a questão de desenvolver uma peça para isso. E essa peça de mão da Filozon, do Dental, também é espetacular, porque eu consigo, além de acoplar a seringa, a agulha, que é o que eu estou acoplando agora, se eu quiser fazer um mini bag com gás, eu posso acoplar ele e saturar como se fosse um bag em outra parte do organismo, né? Então, nesse caso, eu optei por trabalhar assim, porque já é um caso que estava evoluindo bem. Né? E também, com essa peça de mão, você aciona com o pedal, que facilita a tua prática clínica. Muito, eu não preciso parar, pegar eu estou aqui no meu paciente, parar, porque eu estou ocupando as minhas 2 mãos. Sim. Eu não preciso parar e acionar o equipamento, porque eu preciso das minhas 2 mãos naquele momento. Você já deixa então, preparado. No pedal, pum, já deixo na configuração, ou a secretária põe na configuração que eu quero, aciono o meu pedal, né? Os 2 equipamentos têm pedal. Então, eu tenho 2 pés. Então, eu aperto cada um com um pedal. E eu consigo trabalhar bem, né? Dessa forma. Descontaminação de alto nível de excelência, imunomodulação, conforto do paciente e a injeção do gás com outro equipamento que faz essa injeção. Né? O Morpheus foi desenvolvido para anestesia na odonto e com o Morpheus Up eu desenvolvi um protocolo de injeção controlada com ozônio. Então isso é uma exclusividade, né? Eu estou mostrando aqui em primeira mão, onde eu consigo utilizar doses menores de ozonioterapia, gerando muito mais conforto do paciente, porque em momento nenhum esse paciente foi anestesiado nessa consulta. Sim. Então eu consigo ter um controle dessa injeção, né? E trabalhar de forma previsível. E claro, né? Complementando com outras técnicas, como o PRF. Esse artigo do PRF progressivo é a 3ª geração dos agregados plaquetários. A gente vê muito na medicina o pessoal falando do PRP. O PRP é a novidade e tal. Na odonto, pararam de usar PRP tem 20 anos. Aí o professor Joseph Chocrum desenvolveu toda a técnica do PRF, 2ª geração dos agregados, a primeira é o PRP, e o professor Saboia, que eu estou apresentando aqui o artigo, evoluiu isso para a 3ª geração dos agregados plaquetários. É um trabalhinho assim, Letícia, um artigo de 27 páginas. Nossa. Super leve de ler. É uma literatura densa, né, e realmente revoluciona. Eu já trabalho há bastante tempo, porque eu tenho amizade com o Saboia, e a gente ozoniza esse PRF progressivo. Então agora eu estou com alguns alunos no mestrado e no doutorado, estudando principalmente os mediadores químicos, as enzimas que vão estar envolvidas nesse processo. Então eu associo esse PRF progressivo, faço um curativo com ele, que ele vai liberar diversas células que vão acelerar o processo de cicatrização. Além disso, vai ter uma ação antimicrobiana, porque eu posso trabalhar com ele na fase líquida. Sim. E injetar ao redor. Ele além de diminuir a chance A gente usa muito em ROF. Sim. Em ROF. Aí diminui a chance também de ter uma complicação, né? Uma infecção pós-procedimento. Evolução do caso, né? Isso com uma semana de pós, claro, muito daquele PRF foi embora, porque eu tenho osso necrótico lá. Mas eu ganhei muito tecido mole, ó. Por dentro está epitelizado. Isso estava em contato com a membrana do seio maxilar. Nossa. Então é um caso bem grave. E complementando com uma moldeira, uma goteira cirúrgica, onde a gente vai acondicionar. Primeira foto eu estou fazendo os ajustes dela, acondicionando o óleo ozonizado, e esse paciente vai ser instruído a utilizar esse óleo na moldeira durante a noite, uma vez por dia. E essa moldeira ela vai também fazer, essa goteira cirúrgica, uma proteção mecânica. E isso é muito legal, porque evita de que resíduos entrem e tudo mais. Isso vai dar uma qualidade de vida gigante, né? E deve ter uma certa ação analgésica também, né?
Total, total. O óleo ozonizado tem uma ação antimicrobiana menor, né, do que da água e do gás, mas ele tem também uma modulação sobre processo inflamatório muito importante, uma melhora de oxigenação, liberação de fator de crescimento, né? Tem aquele trabalho coreano que mediu, Sim, né, alguns fatores de crescimento, inclusive o fator de crescimento do endotélio vascular. Que é super importante nas necroses, Em né? derme e epiderme, aumenta. Então a gente vai traduzindo, né, esse conhecimento adquirido nesses artigos e levando para a nossa prática clínica. Eu falo que a importância da ciência é essa. Você tem que ter aplicação clínica. Senão não te. Às vezes as pessoas me perguntam: né? Tem um trabalho específico em tal situação? Eu falo: eu não conheço nessa situação, mas existe uma outra que é muito similar, porque a bioquímica do organismo praticamente a célula mesma, é né? célula. Foi o que meu pai falou. Oxigênio tem todas as células. Quando eu questionei, quando meu pai sugeriu para fazer estágio na clínica do seu pai, eu falei: pai, mas lá é uma clínica médica. Eles tratam escara, eles tratam pé diabético, hérnia de disco, paciente oncológico. Eu falei: não tem nada a ver. E o meu pai falou isso para ele. Ele falou: filho, entende uma coisa, célula é célula. Vai lá para ver como eles fazem, para adaptar para a tua realidade, ajustar a dose. É isso que a gente tem tentado fazer aí ao longo dos anos. Legal, essa moldeira realmente... E principalmente com a parceria com vocês, né, Letícia? Nas pesquisas, né, na clínica, isso é fundamental, porque sem o equipamento... Não, e a gente precisa das publicações para dar o suporte científico e a credibilidade que o ozônio merece, né? Que é isso que a gente quer. Sim. Mostrar, né, o quanto pode fazer a diferença e o quanto a gente vai melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Sem dúvida. E para finalizar, então, que a gente está com o nosso tempo aqui já quase acabando, resuma para a gente por que o cirurgião dentista deve, então, utilizar a ozonioterapia dentro da sua clínica. Bom, dentro da rotina clínica odontológica, não existe nenhum procedimento em que o dentista não vá lidar com processo bacteriano, com infecção bacteriana, mesmo que seja uma desorganização de placa numa limpeza. Então, desde uma limpeza, onde o dentista vai causar uma bacteremia na boca desse meu paciente, até uma osteonecrose infectada, que esse paciente já vem com todo esse desequilíbrio fisiológico, é fundamental a ozonioterapia. É fundamental para dar mais previsibilidade nos tratamentos e melhorar principalmente a qualidade de vida dos pacientes. Analgesia, modulação inflamatória. Ação anti-inflamatória, isso indireta. Ação antimicrobiana, direta e indireta. Reparação tecidual. O reparo vai acontecer. Se você dá condição para o organismo, o reparo vai acontecer. E, claro, apresentar, né, o nosso grupo, o Ozon Dental Group, que tem, ao longo dos anos aí, vem sendo parceiro. E pioneiro nessa área. Né? O Brusadelli, o Nogales, a Magda. Estarão aqui. Menos o Brusadelli, que está em Brasília, mas em breve a gente vai fazer outra live com ele para trazer um pouco mais do conhecimento dele. E ele eu falo que é o meu guru da osteonecrose. Maravilhoso, né? Verdade. Deixar o convite também para quem está assistindo, né, o Ozoncast em casa ou aqui ao vivo. Com o QR Code vocês têm acesso a todos os nossos cursos, né, inclusive os cursos online que eu estou lançando agora aqui no CIOSP, na plataforma DocFi do Grupo Mandic, né, o próximo curso de habilitação, agora dia 12/4, que vai acontecer em Campinas. Espero que possa receber, né, a Filozon, os nossos parceiros, e vocês que estão acompanhando o Ozoncast, para que vocês realmente tenham o benefício da ozonioterapia, primeiro para os seus pacientes, depois para vocês. Vocês vão ficar mais tranquilos no atendimento, principalmente no manejo desses pacientes de alta complexidade, tá? Esses pacientes aí acabam sendo sempre uma pedra no sapato da rotina do dentista, e a ozonioterapia vem como uma ferramenta sem volta para o manejo desses pacientes. Então, é fundamental, tá? Fico aguardando vocês nos nossos cursos. Valeu, então, muito obrigada. A gente vai estar... essas lives vão estar disponíveis, esses podcasts, né, nos nossos canais do YouTube, no Instagram. Legal. E continuem nos acompanhando aqui, que tem muito conteúdo para todos os dias. Eu vou colocar no meu também, vou pôr no meu YouTube. Isso Até aí. mais, gente. Obrigado.